Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 2 de junho de 2023. Na primeira sexta-feira do mês de junho, celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o dia que a igreja se volta ao Sagrado Coração de Jesus para o adorar e para reparar as ofensas e os ultrajes que Jesus tem sofrido no seu Sagrado Coração. Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, mostrou-lhe o seu coração externado do peito, o coração de Jesus que ardia, que queimava num fogo, numa chama de amor por nós. E Jesus diz: eis o coração que tanto amou os homens e que é esquecido, é ofendido pelos homens, principalmente é esquecido e negligenciado no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque que as primeiras sextas-feiras do mês fôssemos à missa, em estado de graça, é claro, recebêssemos a Eucaristia e oferecêssemos aquela comunhão para reparar, para consolar as ofensas e os ultrajes que Jesus tem sofrido no seu Sagrado Coração. Esse dia é hoje, primeira sexta-feira do mês de junho, é a primeira sexta-feira do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, portanto, o dia do Sagrado Coração de Jesus. Vá à missa hoje, receba Jesus na Eucaristia em estado de graça, é claro, e ofereça essa comunhão para reparar as ofensas e os ultrajes com que ele é tanto ofendido. E o Evangelho de hoje, infelizmente, vemos Jesus ser ofendido, ultrajado, na sua casa, no Templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu para Deus, o primeiro templo dedicado ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus eterno e todo-poderoso que se fez homem na pessoa de Jesus visita o templo. Em vez de se alegrar com o culto que lhe era oferecido no templo, Jesus é extremamente ofendido. Orações, nossa vida de religiosidade tem agradado ou tem ofendido a Jesus? Hoje é dia de reparar as ofensas e os ultrajes com os quais Jesus é ofendido no seu Sagrado Coração. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 11, versículos de 11 a 26. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegando a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse objeto algum pelo templo. E ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz.
Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te, lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedides na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiver algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui nós vemos Jesus expulsando os vendilhões do templo. A impressão que a gente tem, num primeiro momento, sem analisar o contexto do Evangelho, a impressão que vem é que Jesus perdeu a cabeça. Jesus chegou no templo, viu as pessoas vendendo as coisas dentro do templo, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, se irou e, repleto de ira, perdeu a cabeça, perdeu a razão, como a gente diz, né? E derrubou as moedas e virou as mesas e expulsou os vendilhões do templo. Mas não foi assim. O evangelista Marcos deixa bem claro que não foi assim. Ele começa aqui no versículo 11 dizendo: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já foi citado, voltou para Betânia com os 12. Jesus chega a Jerusalém, vai ao templo, vê a situação na qual se encontrava o templo, vê que haviam feito do templo uma casa de comércio, que eles não estavam interessados em agradar a Deus, em louvar e bendizer a Deus. Não era mais o templo da glória de Deus como era no templo de Salomão, o templo de Salomão que foi repleto da glória de Deus, onde se ofereciam sacrifícios que eram agradáveis, sacrifícios de agradável odor a Deus. Agora eles estavam preocupados em ganhar dinheiro. Os peregrinos vinham ao templo e queriam oferecer sacrifícios, mas para oferecer sacrifícios eles tinham que comprar os animais que eram vendidos no templo, com a moeda do templo. Então eles precisavam cambiar a moeda. E para isso precisavam pagar taxas, precisavam pagar caro nos animais. E os judeus estavam ganhando muito dinheiro com esse comércio religioso. Gente, onde tem pessoa humana sempre, infelizmente, teve pecado. E Jesus vê essa situação, Jesus faz essa leitura e ele vai para Betânia, passa a noite. No outro dia ele vai ao templo para didaticamente virar a mesa, espalhando o dinheiro dos vendilhões pelo templo, mostrando que o dinheiro não é o que deve ser buscado. Expulsando os vendilhões do templo, dizendo que eles estavam ali ofendendo a presença de Deus, o próprio Deus que era Jesus. E diz: não façais do meu templo, não façais da casa do meu Deus um covil de ladrões. Disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Versículo 17. Mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Essa casa de Deus, sobretudo, somos nós. O nosso coração foi criado para a glória de Deus. Como aquele templo de Jerusalém havia sido criado para a glória de Deus, a nossa vida foi criada para a glória de Deus. Santo Agostinho de Hipona diz que a glória de Deus é o homem. Nós fomos criados única e exclusivamente para amar e para glorificar a Deus. E o que nós temos buscado com a nossa vida? Qual é a finalidade que nós temos buscado para a nossa vida? Como aquele templo de Jerusalém foi criado, foi construído por Salomão para a glória de Deus, mas ali havia se tornado um instrumento para que os judeus ganhassem dinheiro, para que os sacerdotes, os príncipes da lei, os fariseus ganhassem dinheiro. A finalidade daqueles homens não era mais a glória de Deus, mas era se enriquecer. O templo somos nós. Qual é a finalidade da nossa vida? Glorificar a Deus ou glorificarmos a nós mesmos? Temos vivido para buscar e fazer a vontade de Deus ou para fazer as nossas próprias vontades? Em outras palavras, quem tem sido de verdade o nosso Deus? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Jesus, o Senhor? Ou o nosso Deus tem sido nós mesmos?
Como assim nós mesmos? Sim, vivendo egoisticamente. Vivendo para fazer a sua vontade, vivendo para realizar os seus desejos, vivendo para a sua própria satisfação, para os seus próprios prazeres, para a sua própria alegria, para si mesmo, olhando no seu umbigo e nada mais. Fazendo o que te convém e nada mais. Quem tem sido o teu Deus? Você? Ou é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ou é Jesus o Senhor? A Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Você tem vivido para buscar a glória de Deus ou para buscar a sua glória? Eu tenho vivido para buscar a glória de Deus. E quais frutos você tem dado? No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Queridos, se você tem vivido para a glória de Deus, você tem dado frutos. Você tem dado frutos. Frutos de santidade. Você tem levado almas para Deus. A sua vida tem glorificado a Deus. Se você não tem dado frutos, toda árvore que não der frutos será arrancada e lançada ao fogo. Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira não tinha dado frutos. No outro dia a figueira havia secado até a raiz. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você tem sido um templo que tem cumprido a sua finalidade de glorificar a Deus? Sim! Então você tem dado os frutos. Quais são os seus frutos? Quantas pessoas você levou para Deus? Quais são os serviços que você tem feito para o Senhor? Você tem contribuído para a glória de Deus? Para a edificação do reino de Deus no mundo? A sua vida tem sido luz do mundo e sal da terra? Quais são os frutos de santidade que você tem dado? Jesus expulsou aqueles vendilhões no templo porque aqueles vendilhões queriam apenas ganhar dinheiro e não glorificar a Deus. No último dia, quando formos julgados, aqueles que não derem frutos, que durante a sua vida não deram frutos, serão lançados fora e queimados ao fogo. Você que entendeu, não é? Se você quer viver com Jesus no alto da montanha para sempre, glorificai ao Senhor com a sua vida. Que a sua vida dê frutos. Que você seja sal da terra e luz do mundo. Lembre-se, nós somos a glória de Deus. Só existimos nesse mundo para amar e adorar a Deus, para glorificar o seu nome. Você é o templo de Deus, no qual Ele busca a sua glória. Glorifica a Deus com a tua vida. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.